Our journey continues here in Jerusalem with a search for the Ark of the Covenant. Legends have placed the Ark in faraway places like Ethiopia or Ireland. But CBN's Chris Mitchell spoke with one researcher who believes the Ark might be a lot closer than people think. A Arca da Aliança foi um símbolo da presença de Deus entre os israelitas. Um lembrete visual de que o único e verdadeiro Deus fez uma aliança com eles. Deus se revelou ao seu povo através da Arca da Aliança. Quando a Babilônia saqueou Jerusalém no século VIII antes da Era Comum, a Arca desapareceu. Nos milhares de anos que se seguiram, seu destino tem paralisado os leitores de história. Crentes, cientistas, historiadores e arqueólogos procuraram por ela a todo custo. Mas por muito tempo não houve progresso. Entretanto, a mais nova descoberta científica pode te deixar impressionado, porque ela quase dá uma pista da localização da Arca da Aliança. De acordo com a Bíblia, nem todo mundo tem o direito de tocar na Arca da Aliança. Mas por que os cientistas podem? Há algum mistério nisso? Eu te convido a assistir até o fim este vídeo para descobrir. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Ela foi mesmo encontrada? Muitos cientistas afirmam ter encontrado os últimos vestígios que podem levar esse objeto sagrado. Veja a descoberta de Ron Wyatt. Ele assegura que encontrou a Arca da Aliança e seus 10 mandamentos enterrados sob os restos da velha cidade de Jerusalém, desde que os israelitas escaparam do Egito e se estabeleceram na Terra Prometida. A Arca da Aliança foi supostamente mantida no Templo Sagrado, também conhecido como Templo de Salomão, 600 anos antes da morte de Jesus. Os babilônios, sob o reinado de Nabucodonosor, invadiram e destruíram grande parte de Jerusalém, incluindo o templo. É nesse momento que a Arca da Aliança se tornou perdida para a história. Quando os babilônios iniciaram seu ataque, eles construíram um enorme muro cercando a cidade. Assim, ninguém poderia entrar ou sair. Em resposta, os israelitas construíram diversos túneis para poderem se locomover na cidade sem causar alarme. Muitos desses túneis ainda existem hoje em dia, e artefatos antigos já foram encontrados em alguns deles. Wyatt argumenta que a Arca da Aliança, o artefato judaico mais sagrado, foi escondida em uma câmara subterrânea, que teria sido selada e esquecida. Além de Ron, muitos outros especialistas afirmam ter encontrado a Arca que ficou desaparecida por milhares de anos. E é claro que, quando esse baú secreto foi encontrado, todos ficaram ansiosos para o momento em que os cientistas o abririam. Será que o que eles viram é realmente o que está descrito na Bíblia? E se os cientistas abrissem a Arca da Aliança? A primeira coisa que os cientistas iam querer fazer é estabelecer se o que eles encontraram é a Arca da Aliança ou uma das arcas idênticas utilizadas pelos grupos semíticos do Noroeste. Esta seria uma tarefa essencial. Apesar de saberem o que diz a Bíblia, no momento em que os especialistas puserem os olhos na arca, eles ficarão maravilhados. A arca saiu como se rasgasse a página de um livro e apareceu diante de seus olhos. A arca era mesmo revestida por dentro e por fora com ouro puro e uma moldura de ouro em volta dela. A tampa da arca é chamada de propiciatório. Colocados sobre a tampa estão 2 estátuas de querubins, com suas asas abertas, e eles estão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ele é considerado a parte mais sagrada da arca. A arca tem 4 anéis de ouro, 2 de cada lado. Um bastão de madeira de acácia coberto de ouro é encaixado nos anéis para que a arca seja carregada. Esses bastões para transporte deveriam ser peças permanentes, nunca removidas. Superada a surpresa, uma vez que os cientistas abriram a arca, vamos ver o que há dentro dela. Mas antes disso, deixa eu te propor um desafio com uma pergunta super simples, para ver o quanto você lembra da Bíblia. A pergunta é: quais são os 3 itens guardados na Arca da Aliança? A. Rolos de pergaminho e joias. B. As tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um vaso de maná. C. Barras de ouro, vestes cerimoniais e uma coroa. D. Animais para sacrifício, incenso e óleo. Tempo para você pensar. Aproveite e pause o vídeo e deixe um comentário com a opção que você acha que é a correta. Ok, eu tenho certeza de que a maior parte da audiência respondeu a alternativa correta. Então, vamos ver como os cientistas ficaram surpresos com o que tinha lá dentro. Os 10 mandamentos também foram postos na arca. Isso mostra que a lei moral de Deus estaria sempre de pé, diante da presença dele.
Isso também representava que a lei seria mantida em Cristo. Ele obedeceria por completo os mandamentos de Deus para o seu povo. Você sabe, os 3 artefatos importantes dentro da arca eram os 10 mandamentos, a vara florida de Arão e o maná. Como um recipiente, a arca carregava artefatos que falavam de momentos-chave do povo de Israel no deserto. O segundo conjunto de tábuas de pedra representava a lei, o padrão de justiça do Velho Testamento. Moisés quebrou as tábuas originais em Êxodo 32, depois que os israelitas fizeram um bezerro de ouro para adorar. O maná na vasilha de ouro representava o alimento que sustentava a vida que Deus deu ao seu povo em Cristo. Quando Israel estava no deserto, o Senhor os sustentou com seu pão misterioso. Sem saber o que era, eles o chamaram de maná, que significa "o que é isto?". Quando Jesus alimentou os 5.000, ele disse: Moisés não lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai lhes dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é ele, que desce do céu e dá vida ao mundo. A carne e o sangue de Cristo são o alimento que sustenta a vida, para o crente. A vara de Arão foi a mesma que Deus transformou em serpente diante do faraó. Entretanto, o momento considerado mais significativo pelo escritor de Hebreus foi o brotar e florescer do cajado. Em Números, o povo de Israel começou a reclamar da liderança de Moisés e Arão, e o Senhor tinha acabado de derrubar um grupo de rebeldes. Para provar o sacerdócio escolhido de Arão e sua linhagem, o Senhor ordenou que as tribos de Israel separassem 12 varas, com Arão representando a tribo de Levi, a tribo que Deus separou para o sacerdócio. Eles as deixaram separadas durante a noite e esperaram. A vara de Arão, pela casa de Levi, brotou e produziu flores e amêndoas. Para os israelitas, essa vara representa a linhagem do sacerdócio. E mais uma coisa importante chamou a atenção dos cientistas. O propiciatório foi colocado por cima da arca. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele respingava sangue de sacrifício sobre o propiciatório. Isso representava o sangue expiador de Jesus. O pecado de Israel formava uma barreira entre eles e Deus. Nossos pecados também nos separavam de Deus. Deus deve olhar para o homem através das lentes da lei, por causa da sua santidade. Como um homem justo pode ficar diante da presença de um Deus justo? Esse dilema é resolvido pelo sangue de Jesus. Assim como o sangue no propiciatório, o sangue de Cristo fica entre a lei de Deus e a presença dele. Quando o Senhor viu o sangue, a ira dele foi satisfeita. Através do sangue de Jesus, as transgressões do povo de Deus foram perdoadas. Agora, o Senhor vê os crentes não através das lentes da lei, mas através do Evangelho. A Arca da Aliança é mais do que história bíblica. Ela é mítica. Quem pode realmente tocar na Arca? A Arca da Aliança como manifestação física da presença de Deus. Israelitas da antiguidade carregaram a Arca em batalhas e puseram cidades inteiras de joelhos. Como a Arca da Aliança é muito sagrada, apenas algumas pessoas eram autorizadas a tocá-la ou chegar perto dela. A arca era tão sagrada que tocar nela significava morte instantânea. E uma vez que ela foi guardada na sala mais santa do Templo de Jerusalém, apenas o sumo sacerdote era autorizado a estar em sua presença, e só uma vez por ano. Para cobrir ou descobrir a arca, você tinha que ser um dos filhos de Arão. Para tirar a arca do lugar, você teria que ter nascido na tribo de Levi. Os levitas eram feitos os sacerdotes reais da aliança. Eles carregavam a responsabilidade de cuidar de todas as coisas sagradas. Para mexer em qualquer uma dessas coisas, você teria que ser da tribo de Levi, um dos descendentes de Coate. Apenas os descendentes de Coate poderiam carregar os objetos sagrados ou tirá-los do lugar, mas só depois de tudo estar coberto corretamente. Então, para mover a arca, deveria ser com cabos muito especiais, não em um carrinho qualquer. Se qualquer outra pessoa tocasse ou a carregasse da maneira errada, isso era considerado irreverência. A pena por irreverência era a morte. Você não sobreviveria se não pudesse provar que era um dos filhos de Arão ou descendente de Coate, se tocasse na arca. É verdade, eu não sou dos filhos de Arão, nem descendente de Coate da tribo de Levi. Por isso, assim como Uzá, eu morreria. Não importa porque eu toquei a arca, eu não sobreviveria. E talvez você também não. É claro que se você for um descendente dos levitas, isso é completamente diferente. Ou você é uma pessoa especial, escolhida por Deus. Teoricamente, é impossível que uma pessoa normal toque na Arca da Aliança, mas se for a vontade de Deus, as coisas podem ser completamente diferentes. Nós podemos raciocinar da seguinte maneira: a conexão espiritual entre Deus e seu povo havia sido perdida há muito tempo. Claro que ele não queria que todo mundo pudesse vê-la e tocá-la, porque isso causaria um caos, e isso não é o que ele queria. É bem provável que Deus tenha escolhido pessoas especiais para representar o seu povo na presença da Arca da Aliança e então contar o que eles viram para os filhos dele.
Assim, os filhos deles poderiam se sentir seguros e confiantes da verdade. Ele vai voltar. Então, ele aparecerá com a Arca da Aliança. Até agora, segundo a Bíblia, a pessoa que Deus autorizou a tocar na Arca da Aliança poderia ser apenas um levita. Quando os israelitas receberam terras entre as 12 tribos, os levitas não receberam nenhuma. Em vez disso, eles viveram espalhados por Israel e foram considerados como exemplos de como viver em devoção. Como os levitas não possuíam terras, eles não podiam plantar, e eram sustentados pelos outros israelitas, que davam 10% de sua produção aos levitas, em um sistema de dízimo. Hoje em dia, cerca de 4% dos judeus são descendentes de levitas. Um dia por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no tabernáculo e depois, no templo, quando que ele já havia sido construído, e ele respingava sangue em cima da Arca da Aliança, no propiciatório. O propiciatório ficava por cima das tábuas dos 10 mandamentos que ficavam dentro da arca. Quando as pessoas pecavam, a lei era quebrada, o que requeria o julgamento de Deus. Mas quando o sangue pingava no propiciatório, esse ato demonstrava que o sangue ativava a misericórdia de Deus e que essa misericórdia triunfava sobre o julgamento, como mencionado em Tiago, capítulo 2, versículo 13. Sem o sangue, não haveria misericórdia. A arca era tão sagrada que ninguém podia tocar nela. Deus ordenou em Êxodo, capítulo 25, versículo 14, que ela deveria ser carregada em varas e só pelos levitas. Havia anéis nos lados da arca, e os sacerdotes encaixavam as varas nesses anéis para carregá-la. Se alguém tocasse nela, a pessoa morreria. Os levitas tinham que carregar a arca usando 2 bastões de madeira encaixados nos anéis dos lados, porque encostar na arca resultaria em morte pelas mãos de Deus. De acordo com o segundo livro de Samuel, o levita Uzá tocou na arca com sua mão para ela não cair, e Deus o matou na hora. Outra teoria sobre a localização da arca. Além da informação de que os cientistas teriam encontrado a Arca da Aliança, ainda há muitas teorias a respeito dela. Outra teoria persistente afirma que a Arca da Aliança foi guardada em segurança na igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum, na Etiópia. De acordo com essa teoria, Menelik I levou a arca para a Etiópia durante sua visita a Salomão, em Jerusalém. A tradição afirma que a arca permanece escondida em uma capela dentro da igreja, protegida por uma linhagem de sacerdotes. O apoio a essa teoria é amplamente extraído da história da Etiópia, tradições e práticas religiosas. Cada igreja etíope contém uma réplica da arca, conhecida como Tabat, e a linhagem do imperador tem sido ligada ao rei Salomão e à rainha de Sabá. Porém, a falta de verificação externa dificulta que se confirme a autenticidade dessa afirmação. O manuscrito de cobre, um documento único entre os pergaminhos do Mar Morto, lista 64 locais onde itens de ouro e prata, provavelmente do Templo de Jerusalém, foram enterrados ou escondidos. Um aspecto intrigante do manuscrito de cobre é que ele sugere que a Arca da Aliança pode ter sido escondida perto do Mar Morto, possivelmente nas redondezas de Qumran, onde os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos. O manuscrito implica a presença da arca, mas não dá coordenadas precisas. O que sabemos sobre o local de repouso da arca? Assim como cientistas podem ter encontrado o local da Arca da Aliança, Deus pode estar dando sinais e orientação aos seus escolhidos para encontrar o tesouro perdido há milhares de anos depois. Mas não sabemos se ele vai permitir que a presença dessa arca seja anunciada publicamente, ou se ele apenas mostrou para a humanidade o espírito sagrado dessa arca, não fisicamente. Como Ron, que tinha certeza de que tinha encontrado a Arca da Aliança, mas algo estranho aconteceu e o convenceu a não registrar fotos ou vídeos da Arca da Aliança. Ele disse que quando ele voltou para o local acima para pegar mais evidências, 4 anjos pararam diante dele e disseram que não era hora de o mundo ver essa descoberta com os próprios olhos, que o tempo estava se aproximando. Naquela época, haverá uma lei religiosa universal, imposta mundialmente. Portanto, para poder tocar essa arca e vê-la com seus próprios olhos, você precisa esperar a aprovação de Deus. Enquanto isso não acontece, vamos voltar no tempo um pouco para ver o que aconteceu no momento em que pode ter ocorrido a última aparição da Arca da Aliança. A última vez que a arca é mencionada é no Velho Testamento, no segundo livro das Crônicas, capítulo 35, versículo 3. E disse aos levitas que ensinavam a todo o Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Isso aconteceu durante o reinado do rei Josias, cerca de 630 anos antes de Cristo.
Uma das teorias mais conhecidas sobre a arca está ligada a uma narrativa épica da Etiópia do século XIV, o Quebra-Nagast. De acordo com esse relato, a rainha de Sabá visitou o rei Salomão em Jerusalém durante o século X antes da Era Comum e teve um filho dele na volta para casa. O filho deles, chamado Menelik, retornou a Jerusalém quando atingiu a maioridade. Embora Menelik tenha por fim decidido voltar para sua mãe, Salomão o enviou na companhia de filhos de nobres judeus. Mas, sem que Salomão e Menelik soubessem, esses companheiros, frustrados por deixarem Jerusalém, decidiram levar uma espécie de souvenir: a Arca da Aliança. Era tarde demais para Salomão recuperar o baú sagrado. Menelik levou a arca com ele para a cidade de Aksum, e com a arca ao seu lado, mais tarde ele conquistou vários territórios das redondezas, o que mais tarde se tornaria o Império Etíope. O Quebra-Nagast e seu relato da arca são partes grandiosas da história nacional da Etiópia. Embora muitos estudiosos hoje considerem o texto apócrifo, os reis medievais da Etiópia, da chamada dinastia salomônica, afirmavam serem descendentes de Menelik e Salomão. Essa dinastia reinou até 1974, e sua conexão com a Bíblia foi registrada em lei nas constituições de 1931 e 1955 do imperador Haile Selassie. Além do governo etíope, a maior denominação do país, a Igreja Ortodoxa Etíope, considera o Quebra-Nagast como história cristã legítima. De acordo com líderes da igreja, a Arca da Aliança foi bem guardada por séculos em Aksum, na igreja de Santa Maria de Sião. Nem o sumo sacerdote de Aksum pode entrar na câmara onde ela está guardada. Seu único guardião é um monge virgem que não pode sair do solo sagrado até sua morte. Apesar disso, a influência da arca é sentida em todo o mundo ortodoxo etíope. Cada uma das igrejas tem seu próprio tabat, uma réplica sagrada da arca. Os tabats são mantidos no Kedist Kedusan, ou Santo dos Santos, e são retirados apenas durante os festivais ou momentos de necessidade. De fato, cada tabat é venerado como se fosse a própria arca. Ainda que seja uma parte integrante da ortodoxia etíope, a natureza da suposta guarda da arca em Aksum tem tornado inverificável a reivindicação de propriedade da igreja. A maioria dos historiadores pensam que, se ela existiu, a relíquia de mais de 3.000 anos se desintegrou ou foi destruída. Mas isso também não passa de especulação. Para muitos, o destino final da arca permanece um mistério fascinante e talvez sem solução. O simbolismo da arca atingiu seu clímax no dia da expiação. Quando o sangue do sacrifício pingou sobre o propiciatório, a glória de Deus apareceu. Isso era a imagem da glória de Deus, onde anjos ficam diante do seu trono e o glorificam de dia e de noite. E também foi a imagem da presença restaurada de Deus através da ressurreição de Cristo. Quando Maria Madalena foi até o sepulcro para procurar o corpo de Jesus, ela encontrou 2 anjos, um na cabeceira e outro aos pés, onde o corpo de Jesus havia sido colocado. A presença de Deus foi devolvida ao crente na ressurreição de Cristo. Os elementos da redenção são as coisas que os anjos desejam examinar. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.